Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha que está me assistindo de forma remota. Tudo certo com vocês? Então, como vocês sabem, meu nome é Celso Lucas e eu sou o professor de ciências de vocês, certo? Bom, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da ecologia, certo? Nós vamos trabalhar um pouco sobre ecologia, sua importância e suas características. Um biólogo muito famoso, chamado Ernest Haeckel, em 1866, foi a pessoa que criou o termo ecologia, certo? E essa palavra ecologia, ela é derivada do termo ecos, que significa casa, certo? Tem até uma propaganda muito famosa aí da Natura, chamada Natura Ecos, que significa Natura Casa, né? Tanto é que essa linha aí de produtos da Natura, ela visa favorecer e ajudar regiões brasileiras, produtores brasileiros, o substrato do seu material é brasileiro aí. Depois vocês podem ver até no site da Natura sobre essas informações, certo? Ecologia significa estudo. Então, ecologia vai ser o estudo da casa. Mas que casa é essa? Certo? Quando Ernest Haeckel vai falar sobre ecologia, ele tenta expressar a palavra casa num termo amplo, certo? Como se nossa casa fosse um planeta. Tem até uma música de Emicida que diz que nossa casa é como se fosse nossa mãe, né? Nós devemos sempre cuidar bastante dela. E Ernest Haeckel também está diretamente ligado aos estudos sobre seleção natural e evolução, junto com um dos biólogos mais conhecidos aí do mundo, que foi Darwin. Também é importante a gente se ater ao termo meio ambiente ou ambiente, que é aquilo que vai incluir todos os elementos vivos ou não que vão influenciar na sobrevivência de uma determinada espécie, ou que ainda podem ser modificados por algum ser vivo. Assim, eu e você somos partes integrantes e atuantes e também capazes de alterar de forma positiva ou negativa o ambiente que está ao nosso redor. Muitos seres humanos atuam de forma negativa para prejudicar o meio ambiente. Já muitos outros também atuam de forma positiva para ajudar o meio ambiente, certo? Então, a ecologia vai ser uma ciência que vai interagir com outras ciências básicas. E ela tem por princípio fazer com que a gente entenda. E a gente está aqui voltando a falar sobre a ecologia, certo? Eu estava falando que a ecologia vai ser uma ciência que vai interagir com outras ciências básicas. E o foco da ecologia é nos fazer entender a importância de cada espécie de ser vivo na natureza. E também a relevância que esse ser vivo tem na preservação e no meio ambiente. De que forma? Bom, na natureza existem as chamadas espécies-chaves. O que são isso? Monte aí na sua mente uma lista de animais aí. Pense em vários animais na natureza. Dentro desses animais que você está pensando, alguns animais são muito importantes e outros não são nem tão importantes assim. Obrigado. Como assim? Tem animal que, se morrerem todos, não vai fazer nenhuma diferença para a natureza. Exemplo, seres humanos. Se todos os seres humanos morrerem, não vai existir nenhuma diferença para a natureza. Pelo contrário, né? A natureza vai sair ganhando. Esse conceito de espécie-chave, ele é muito importante para a gente pensar sobre a natureza. Por exemplo, as abelhas são animais fundamentais e de grande importância
para a natureza. O que as abelhas fazem que é tão importante? Elas são importantes, elas são responsáveis por fecundar as flores. Uma flor, em grande parte, são as responsáveis por gerar fruto. Se a flor não está fecundada, não tem fruto. Por exemplo, o maracujá. Sem maracujá, não existe grande parte aí de vários nutrientes que a gente possui, como no suco de maracujá e etc. E se as abelhas morrerem, não tem maracujá. Por quê? 98% da fecundação da flor do maracujá é feita por abelhas. Certo? Para vocês terem a noção de como as abelhas são extremamente importantes para o meio ambiente. Dentre várias outras frutas que são, as suas flores vão ser fecundadas a partir das abelhas, certo? Outros animais de grande importância. As formigas também, elas são as chamadas animais de limpeza. Vão ser os animais que vão limpar a natureza. Quem nunca viu um grupinho de formigas tirando uma outra formiga morta, ou uma muriçoca morta, ou uma vespa morta, ou até mesmo uma abelha morta? E as formigas, elas vão pegar esses animais que morreram e vão se alimentar dele. Não de forma direta. Na verdade, vê como as formigas são espertas. Dentro do formigueiro tem um fungo. E os fungos, eles são responsáveis por se alimentar de matéria morta. Então as formigas pegam a matéria morta e levam até esse fungo. O fungo vai se alimentar e, em troca, o fungo vai dar açúcar para as formigas. Vê que incrível! Dentro do formigueiro existe um fungo que elas criam desde o início do formigueiro, e elas pegam a matéria morta da natureza e levam até esse fungo. O fungo se alimenta dele e, em troca, dá açúcar para elas poderem se alimentar. Também aí de grande importância para o meio ambiente, certo? Claro que esse fungo em questão é um fungo bom. Tem um fungo que é horrível para as formigas. Ele é tão ruim que quando uma formiga é infectada por esse fungo, ele muda o sistema nervoso dela e faz com que ela suba numa árvore e vá até o topo. E quando ela chega no topo dessa árvore, ela se mata. E aí ela doa o sangue dela, no caso não sangue, né? A linfa, para poder servir de alimentação para o fungo em cima de uma árvore. Aí o fungo está entrando da formiga, para a formiga subir na árvore. A formiga subiu na árvore e o fungo ainda fez a formiga se matar. E ela se mata e doa todo o seu alimento para o fungo. O nome dessa formiga infectada é chamada de formiga zumbi. Por quê? Porque o nome dessa formiga é chamado de formiga zumbi. Porque quando ela é infectada por esse fungo, ela tira totalmente sua conexão com a natureza, certo? E aí, consequentemente, ela consegue se distanciar das outras formigas, subir na árvore, chegar no topo da árvore e se matar. E essa formiga ela é tirada totalmente das outras formigas e ela se mata. Como ela se mata? Depende muito da espécie da formiga. Mas geralmente ela sobe numa folha e ela rola pela folha. Aí faz com que a cabeça dela se solte, certo? Porque é na cabeça que está o fungo. Aí ela rola, aí a cabeça se solta, certo? Aí o corpo dela sai da árvore e fica só a cabeça. E a cabeça serve para o fungo poder entrar na árvore e receber a luz solar inicialmente, para poder crescer. Outra coisa muito importante, eu estou falando aqui um pouco sobre comportamento animal. Na área de comportamento animal, aí, biólogos, veterinários estudam muito o comportamento dos animais. E um primeiro princípio sobre comportamento animal é que a gente não pode também comparar o nosso comportamento humano com o comportamento dos animais. Por quê? A nossa cognição é muito diferenciada, certo? Então a gente nunca pode querer, por exemplo, dizer que o animal tem depressão, tem ansiedade, tem isso, tem aquilo,
porque é totalmente diferente a nossa formação cerebral para a formação do animal. Isso é muito discutido, por exemplo, na relação de cárcere privado. Tem um tipo de pulga, tem o macho e a fêmea. O macho pega essa pulga, que é chamada de pulga-aranha, e corta todas as pernas da pulga fêmea. E aí ele deixa essa pulga no meio, ele faz um círculo, cortou as pernas dela, leva ela até o meio desse círculo e deixa ela lá só para procriar. E ele mesmo alimenta ela, certo? Na nossa relação humana, isso seria chamado de abusivo e etc. Mas na relação dos animais, é dessa forma que essa espécie encontrou de se reproduzir. Todo mundo já percebeu que nossos animais domésticos também têm sentimentos, certo? Na verdade, todos os animais, os vertebrados, que são 5 grupos de animais, que são os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Mamíferos é o grupo que nós estamos inclusos e a maioria dos animais que você conhece, cachorro, gato, são mamíferos, certo? Todos esses 5 grupos de animais, todos eles, é comprovado cientificamente que eles sentem, certo? De alguma forma. Tanto é que, por exemplo, na China, tem um tipo de alimento, tem uma comida, que eles comem não peixe vivo assim, é peixe cru, não peixe cru. Eles comem literalmente o peixe vivo. Eles pegam um peixe no tanque e o peixe, antes de matar, eles pegam um peixe e assam um peixe vivo. Só que o peixe vivo, quando ele está sendo assado, ele não morre. Ele fica só com o seu cérebro funcionando, ainda por 30 minutos. E aí o peixe está lá, abrindo a boca, tentando sobreviver, e as pessoas estão lá se alimentando do peixe. Essa forma de alimentação já foi proibida em vários países, certo? Mas ainda é feito na China. Porque já é comprovado cientificamente que o peixe está se sentindo muito mal de ver lá várias pessoas se alimentando dele. Ele foi queimado, certo? Foi submetido a óleo, foi queimado e prejudica muito a sua saúde, certo? É importante a gente pensar que durante os anos a sociedade humana ela foi conhecendo mais outros animais. Antigamente, a sociedade humana durante os anos ela foi pesquisando mais sobre o comportamento humano. Antigamente se fazia tudo com cachorro, com vaca, com os primatas, né, com os macacos, etc. Tudo mesmo, se cortava braço, cabeça, abria a cabeça de animais, se fazia tudo. Mas a partir do momento que a sociedade humana foi conhecendo, foi sabendo que os animais sentem, aí a gente foi diminuindo essas práticas. E isso é muito importante para a gente pensar sobre a evolução humana e sua relação com o meio ambiente, certo? Se a gente não conhece o ambiente, a gente não vai saber proteger, nem muito menos cuidar dele, né? Agora sim, percebam que eu vou apresentar para vocês 2 princípios. O primeiro princípio é o princípio do ego da natureza. O que é o ego da natureza? O ego da natureza é nos colocarmos superiores a todos os outros seres vivos. O ser humano no topo. Isso é puramente ego. Mas nos colocar diante de apenas uma espécie de animal, como várias outras, que fazem parte da natureza. Isso é eco, isso é ecologia. Nós estamos presentes juntamente com todos os outros animais e fazemos parte igualmente da natureza, certo? Também é importante a gente pensar sobre a distribuição de vida na Terra. Cada lugar na Terra vai apresentar características semelhantes, certo? De que forma? Vai se ter uma atmosfera, vai se ter uma vegetação, vai se ter os animais. Mas percebam que elas são semelhantes e não iguais, certo?
vão diferir uma da outra. Cada região do mundo vai ser igual ou diferente uma da outra, certo? Mas todos esses ambientes vão possuir características únicas. E essas características não podem ser encontradas em nenhuma outra região, certo? A gente tem uma distinção grande feita em ambientes aquáticos e ambientes terrestres. Certo? E a natureza como um todo, ela pode ser dividida em 4 grandes escalas, em 4 grandes esferas, certo? Nós temos a atmosfera, que nós já estudamos, certo? Nós vamos ter a litosfera. Quem é a litosfera? A camada de solo na Terra. Toda a areia da Terra é chamada de litosfera. Nós vamos ter a hidrosfera, que é a camada de água. Aí vocês estudam mais aprofundadamente em geografia, certo? E nós vamos ter a biosfera, que a gente vai estudar aqui em ciências. A biosfera é a junção de todos os seres vivos que vivem no ambiente, certo? Todos os seres vivos, a biosfera vai ser a junção de todos os seres vivos do meio ambiente, certo? Ou ainda, a região da Terra onde é possível existir vida. Nós vamos ter no meio ambiente vários ciclos. Vocês podem acompanhar aí na página 129 a figura. Nós temos aí a litosfera, que é a região do solo, hidrosfera, região de água, limnociclo, que é o ciclo de água doce, e talassociclo, que é o ciclo de água salgada. Temos aí a atmosfera e o epinociclo, que é o ciclo de vida aí normal dos animais, certo? Esse termo biosfera, ele só foi introduzido no vocabulário das pessoas em 1865, por um geólogo chamado Edward Suez. E a biosfera pode estar tanto dentro da litosfera, na região do solo, como na hidrosfera, como também na atmosfera. Na hidrosfera, nós vamos ter os peixes e os mamíferos marinhos. Na litosfera, nós temos minhocas, animais subterrâneos e os animais que vivem acima do solo. E na atmosfera, nós temos principalmente as aves, certo? Agora eu vou falar para vocês os principais termos usados aí na área da ecologia, certo? O primeiro termo é espécie. Para um organismo ser considerado da mesma espécie, ele precisa preencher alguns requisitos. Quais são esses requisitos? Os organismos precisam cruzar entre si, certo? Isso é um requisito. E o outro requisito é que esses descendentes dos cruzamentos de indivíduos da mesma espécie devem ser férteis. Por quê? Por que ele deve ser fértil? Se ele não for fértil, o organismo vai ser híbrido, certo? Um organismo híbrido é um organismo que vai ter a junção de duas espécies diferentes. E esse filhote, ele não vai ser fértil, certo? E esses organismos são inférteis, eles nascem inférteis, porque ele vai ter um gene incompatível do pai e da mãe, certo? Nós temos vários organismos aí. Temos, por exemplo, o ligre. O ligre é um grande exemplo de animais inférteis, né, híbridos.
Porque ele vai ser o cruzamento entre um leão macho e uma tigresa, certo? Que vai gerar esse descendente infértil, certo? É um animal que nasce extremamente grande, e também ele é atualmente o maior felino do mundo, possuindo até 3,3 metros de comprimento. Certo? Ó, nós temos a mula, o ligre, como grandes exemplos aí de animais híbridos, certo? Animais híbridos são a junção de espécies semelhantes, certo? Mas não são a mesma espécie. Temos ainda o conceito de habitat e nicho. O nicho vai ser o modo de vida desse animal e o habitat vai ser a região que esse animal está. Vou repetir. Habitat é onde o animal está, nicho é o que o animal faz, certo? E os últimos conceitos que a gente vai ver nessa aula é, por exemplo, a população. Para os organismos serem da mesma população, eles precisam preencher 2 requisitos prévios. Eles precisam viver na mesma região e no mesmo tempo, certo? Aí nós podemos considerar uma população. Ainda tem um conceito de comunidade. Comunidade é a interação entre as populações de um mesmo bioma, que interagem entre si, mantendo suas relações estreitas. Assim como uma espécie que depende uma da outra para se alimentar. Aí nós vamos ter a comunidade, certo? Temos ainda o conceito de ecossistema. O ecossistema vai ser a unidade natural que compreende os componentes vivos e os não vivos, né, de um determinado ambiente, incluindo relações entre eles. Nós vamos ter os fatores bióticos e os fatores abióticos, compreendendo todos os seres vivos. E aí nós temos os exemplos: animais, vegetais, fungos e bactérias. Já os fatores abióticos, nós vamos ter tudo que não apresenta vida. E de modo geral, vai ser a sobrevivência das espécies, como temperatura, umidade, luz, solo, entre outros, certo? Ó, algumas espécies ainda permanecem isoladas e desconhecidas pelo olho humano, certo? E muitos seres vivos ainda não foram estudados e muito menos catalogados. São seres que vivem anonimamente, longe de holofotes e afastados das ameaças trazidas pela espécie humana. Mais recentemente, foi possível analisar a genética ou material genético de alguns seres vivos e fez com que o estudo das características dos genes de determinados seres vivos fossem analisados. E aí, por exemplo, surgiram 4 novas espécies de mamíferos que vivem entre a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica. Essas espécies foram identificadas.